Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um episódio da série Na Rota da Fotografia, onde você aprende na prática como fazer os seus primeiros ensaios sem precisar de equipamento sofisticado. Meu nome é André Selga, eu sou fotógrafo e professor da F-Stop e o tema de hoje é como fazer o efeito véu de noiva na sua fotografia. Para você fazer o efeito de véu de noiva na sua fotografia, o que é o véu de noiva? Vamos colocar aqui agora para você entender como vai ficar a sua fotografia. Você primeiro precisa entender um conceito muito importante que é a longa exposição. Longa exposição é você deixar o seu obturador aberto, ou seja, ele vai ficar um longo tempo capturando uma fotografia. E qual que é o efeito de uma longa exposição? Bom, se você está fazendo uma longa exposição, por exemplo, de um assunto que está parado, praticamente não vai ter efeito nenhum na sua fotografia. Você pode compensar, por exemplo, usando uma longa exposição para não precisar usar um flash, porque aí numa longa exposição você vai capturar mais a luz e não vai precisar usar tanto um flash. Já uma longa exposição, quando você tem um assunto em movimento, por exemplo, como aqui a cachoeira que vocês estão vendo aqui atrás de mim, o que vai acontecer? A longa exposição vai congelar tudo que está parado. Então, por exemplo, as pedras, a vegetação que não está se movendo, ela vai continuar parado na fotografia e a água que está em movimento, ela vai ficar borrada, criando então esse efeito como se fosse um véu de noiva, daí que vem esse nome, tá? Então ele é usado muito para fazer esse tipo de foto, então fica bem bonito. Você pode, por exemplo, colocar um casal e fazer um efeito véu de noiva atrás, entendeu? Claro, lembrando, o casal vai ter que ficar bem paradinho, porque qualquer mexida que ele der, vai sair, ele vai borrar também, tá? Então, longa exposição é usado para isso. Então, o que é a longa exposição? É você descer o obturador. Você descer, por exemplo, para 5 segundos, para 10 segundos, para 20 segundos, 30 segundos, ou seja, quanto mais lento, quanto mais tempo você deixar o obturador aberto, mais bonito vai ficar o seu véu de noiva, tá? Então eu vou mostrar aqui para vocês agora na prática como funciona. Vamos mostrar o que você vai precisar para fazer essa fotografia utilizando e tendo esse efeito então do véu de noiva. Como eu comentei, longa exposição, você vai deixar o obturador aberto. Qualquer mexidinha, qualquer tremidinha na câmera, isso vai refletir na sua fotografia. Então você vai precisar primeiramente de um tripé firme, onde você vai poder colocar a sua câmera e ter certeza que ela não vai se movimentar e que vai segurar o peso aqui correto da sua câmera, tá? Você vai precisar também de uma câmera, de uma lente, é óbvio, e você vai precisar de uma coisa muito importante que é um filtro ND. Vou mostrar para vocês aqui o que é o filtro ND e você vai entender por que você vai precisar disso, tá? Então o filtro ND é um filtro escuro, é um filtro que quando você for girando, ele tem na verdade dois anéis aqui que são juntos, e quando você for girando, ele vai ficando mais escuro, tá? Então o que ele vai fazer? Ele vai permitir mais ou menos a entrada da luz. Daqui a pouco você vai entender para que a gente vai usar esse filtro aqui. Se você, por exemplo, não quiser usar um filtro ND, qual que é a solução? Fotografar quando tiver talvez no finalzinho da tarde, quando tiver com pouca luz ambiente. No momento que a gente está aqui agora, que são 10h50 da manhã, que eu tenho um dia lindo, né? Um dia está totalmente claro, muito sol, você não vai conseguir fotografar sem um filtro ND. E se você está se perguntando agora, nossa, mas será que esse filtro é caro? Eu vou ter que investir milhares de reais? Claro que a gente tem hoje várias qualidades de filtro ND, mas hoje um filtro básico você encontra por 30, 40, 50 reais na internet para você comprar, ou em qualquer loja de fotografia, tá? Então não é um investimento caro, 30, 40 reais você consegue comprar esse filtro para você poder usar aqui junto com a sua câmera e fazer a fotografia de longa exposição. E André, eu quero comprar um filtro ND, o que eu preciso saber antes de comprar meu filtro? O que é muito importante você saber é o quê? É o diâmetro da lente que você vai usar. Então se você já pegou a sua lente e olhou na frente dela, por exemplo aqui a 1855, ele está escrito aqui 58 milímetros. O que é isso? É o diâmetro do filtro que você vai ter que adquirir. Então muita atenção nisso. Quando for adquirir um filtro, o primeiro que você precisa saber em qual lente você vai usar, para você saber qual que é o diâmetro do filtro que você precisa comprar, ok? Então muita atenção a esse detalhe. E se você ainda está com dúvida na hora de comprar o seu filtro, você pode mandar aqui o link do filtro que você está querendo adquirir, manda aqui pra gente aqui nos comentários, ou manda por inbox,
que eu vou dar uma olhadinha e vou te dizer se aquele filtro é indicado. Você vai falar qual que é a sua lente e o filtro que você comprar e eu te ajudo aí para dizer se o filtro é legal, se ele é bom e se você vai conseguir usar na lente que você tem. Vou mostrar aqui para vocês agora na prática como a gente vai fazer aqui uma foto utilizando uma longa exposição. Estou utilizando aqui uma câmera, uma Canon T7 e uma lente 18-55. Primeira coisa, se eu tenho muita luz, eu preciso usar o ISO? Não. Então eu vou deixar aqui em ISO 100, que é o ISO mais baixo que nós temos, tá? O que eu vou mostrar aqui para vocês? Que a minha abertura do diafragma agora, não vai importar ser uma lente clara ou não. Por quê? Eu vou ter que fechar todo o meu diafragma. Porque como eu vou fazer uma longa exposição e tem muita luz, se eu deixar o diafragma, por exemplo, aqui, como está agora em 3.5, a foto vai sair estourada. Então, só fazer um exemplo para vocês, ó. Tá vendo aqui que a minha fotometria, ela está em mais 3. Então, significa o quê? Eu estou usando 1/40, 3.5 e 100. Se eu fizer a foto, olha só. Eu coloquei aqui 2 segundos para fazer a foto. Vocês vão ver que está totalmente estourada, ok? Se eu fechar todo o meu diafragma, vamos lá, ó, eu vou colocar aqui em 22, tá vendo? Bem fechadinho, ó. Observa que em 40, mesmo assim que está no mais 2, se eu fizer a foto, ainda vai sair aqui, ó, um pouquinho estourada, ok? Então o que a gente vai fazer aqui agora? E se eu quiser fazer uma longa exposição, por exemplo, se eu colocar aqui, ó, em 0, vou colocar aqui, por exemplo, em 1 segundo, olha só, em 1 segundo sai totalmente estourada a foto. Por quê? Mesmo com o diafragma todo fechado, tem muita luz chegando, tá vendo? Por isso que eu vou ter que usar aquele filtro ND. Se eu não colocar o filtro ND, o que vai acontecer? Sempre vai ficar estourado. Então, sem filtro ND, o que eu conseguiria fazer aqui é uma foto, por exemplo, sem longa exposição. Ó, vou zerar o fotômetro aqui, 1/125, consigo fazer aqui, por exemplo, uma foto normal da cachoeira. Mas se vocês observarem aqui nessa foto, ela não ficou com véu de noiva, né? Ela está aqui congelada. Se eu der um zoom aqui, ó, água, tá vendo? Não tem o efeito do véu de noiva. Então, para fazer o efeito do véu de noiva, o que eu vou ter que fazer agora? Eu vou ter que descer o obturador. Para você que nunca viu um filtro ND, ele está aqui na minha mão. E você que nunca colocou um filtro na sua lente, como que você vai colocar? Ele tem uma rosca aqui no final do filtro, que você vai rosquear aqui na frente da sua lente, tá? Então aqui já vai uma dica. Quando você for rosquear, você nunca rosqueia dessa forma, porque a chance às vezes de cair no chão pode ser grande. Então sempre deixa a lente nessa posição, aí você coloca o filtro agora em cima e aí você vai rosquear, tá? Até você sentir que ele prendeu aqui totalmente. E aí ele não vai soltar mais, tá vendo? Tá totalmente preso, agora você pode soltar. Então essa é a maneira correta de você colocar aqui um filtro ND, tá vendo? E quando eu rosquei aqui na frente, ele vai fazendo o que, ó? Você consegue perceber que ele vai deixando a luz passar, tá? Ou vai bloqueando a luz, ok? Vamos ver na prática agora ele funcionando. Vocês devem ter percebido aqui pelo vídeo que a gente trocou a câmera, mas por quê? Eu precisava que você tivesse uma visão melhor, eu queria que você tivesse uma visão melhor da cachoeira. Só que como eu estou no limite, eu não conseguia chegar para trás aqui com o meu equipamento. Não conseguia chegar para trás com a T7 por ela ser uma câmera cropada. Então eu coloquei uma outra câmera que me permitiu ficar no mesmo lugar e ter aqui uma visão mais aberta para vocês conseguirem enxergar melhor aqui a cachoeira. Mas você consegue perfeitamente bem fazer essa foto, a mesma foto que nós vamos fazer agora, utilizando a sua câmera T7 ou qualquer outra câmera aí que você tenha. Continua aqui então com o ISO 100, continua agora com 22 de abertura e aqui 1/160. Colocando o filtro ND agora, se eu fizer aqui a minha fotografia, você vai observar o quê? Que agora vai ser escuro, porque eu coloquei o filtro ND. Você praticamente não enxerga a fotografia. E uma coisa muito importante que eu uso aqui também, gente, o que é? Eu coloco aqui o disparo de 2 segundos. Por quê? Porque mesmo estando no tripé, só o fato de eu ficar apertando aqui a câmera pode ser que trema um pouquinho. Então quando eu coloco o disparo de 2 segundos, a câmera vai demorar 2 segundos e depois vai disparar. Você tem certeza que a foto não vai ficar tremida. Então agora eu consigo fazer minha longa exposição. Eu vou fazer o que agora? Eu vou descer aqui e vou colocar na velocidade que eu quero. Então eu vou colocar, por exemplo, aqui, ó, 10 segundos. Olha só, 10 segundos. Você vai notar, ó, que ele está aqui no mais 3. Então se eu fizer a fotografia, provavelmente deve sair estourado. Vamos esperar o resultado aqui para você poder ver. Ele está fazendo a foto ainda, tá? Daqui a 10 segundos ele vai mostrar aqui o resultado da fotografia. Olha só, totalmente estourado.
o fotômetro já estava me dizendo que estava no +3. O que eu vou fazer agora? Eu vou girar o filtro ND até que eu consiga chegar aqui com o fotômetro no 0. Então aqui na frente do meu filtro, eu vou zerando. Deixa eu mudar aqui, ó. Eu vou zerando. Ó lá, tá vendo que o fotômetro tá andando? Vamos achar aqui um pouquinho, ó. Ó lá. Cheguei aqui quase praticamente no 0. Se eu fizer a fotografia agora, 10 segundos, você vai ver que agora o resultado vai ser diferente. Ó, consegue ver? Ficou um pouquinho escuro porque ele está fazendo a fotometria na parte branca, né? Então o que eu vou deixar? Eu vou deixar um pouquinho mais aqui estourado, eu vou deixar no +2 para que a gente consiga ver mais um pouquinho das pedras em volta. Então vou mexer aqui no meu filtro, vamos deixar, ó, pouquinha coisa, vamos deixar aqui, vamos deixar no +3 aqui certinho, vamos ver como é que vai ficar. Tudo isso é ajuste, tá? Então você testa, faz uma foto, e aí você vai chegando aqui na fotometria ideal, porque como a gente tem a parte branca e a parte escura, então você vai ter que achar um equilíbrio entre as duas partes para que a fotometria fique legal. E olha só agora que bonito, gente. Agora você tem uma foto bem legal, tá vendo? E o véu de noiva na cachoeira. Então ficou um efeito aqui bem bacana das águas, ó. E você tem o efeito do véu de noiva. Tá vendo? Você pode observar, ó, que aqui, ó, as árvores, a rocha, tá tudo congelado, não tem nada borrado. Só a água, tá vendo? Só o que estava em movimento, ó, ficou borrado, fazendo o efeito aqui do véu de noiva. Então, para você entender, se você não tiver um filtro ND, você não vai conseguir fazer esse efeito. Para você fazer essa fotografia sem ter um filtro, você vai precisar tá no final da tarde mais ou menos, quando o sol estiver se pondo, ou um dia bem nublado, bem fechado, né, onde você não tem essa quantidade de sol, esse dia lindo que a gente tem hoje, para que você consiga fazer essa foto. Mas lembrando que o filtro ele é baratinho, né, você vai pagar aí uns R$50 um filtro, e lembrando sempre de olhar aqui qual que é o diâmetro da sua lente antes de você comprar, para que você não compre um filtro errado. Mas esse filtro ND, esse que eu usei aqui agora, gente, ele é um ND variável. Então ele já vai de 2 pontos de luz até 10 pontos de luz. Você vai encontrar no mercado também alguns filtros NDs que são pontuais. Por exemplo, que fecha 2 pontos de luz, fecha 4 pontos, fecha 8 pontos. Então eu gosto muito do variável, porque você vai variando naquilo que você precisa, tá? Então você vai encontrar esses dois modelos, o filtro ND variável e o filtro ND pontual. O variável ele acaba sendo um pouquinho mais caro, porque ele já tem todos esses pontos nele de fechamento de luz. Bom, vamos dar uma olhadinha agora nas fotos que a gente fez aqui da cachoeira, tá? Vamos dar uma tratada aqui nas fotos, mexer algumas coisinhas aqui. Eu separei aqui as duas fotos, tá, que a gente fez aqui com o efeito véu de noiva e essa foto que foi sem o efeito de véu de noiva. Vou até aumentar aqui um pouquinho, fique maior para que você consiga enxergar, tá? Então, essa foto aqui a gente fez, ó, com a lente 1855, foi 1/20-125, ou seja, 22 de abertura, ISO 100. Então você percebe que a água não está borrada, tá vendo? Ela não chega a estar, às vezes, 100% congelada. Se eu quisesse congelar mesmo, eu poderia ter usado uma velocidade mais alta, mas você percebe que não está borrado, tá? Está um pouquinho congelado. Beleza, é uma foto tradicional, uma foto normal, né? Eu poderia dar uma mexida nela, tal, clarear um pouquinho mais a exposição aqui, então trazer algumas coisas aqui, né? Clarear a exposição. Vou recuperar aqui o branco nos realces, deixar um pouquinho mais claro. Então uma foto aqui mais tradicional. E a foto que a gente fez, que é a foto que eu vou tratar realmente, que eu gosto aqui, que é a foto então de longa exposição. Que, como você pode ver, então eu já usei a lente 24-105 com o filtro ND, né, para que eu tenha esse efeito. E aqui eu fiz em 10 segundos aqui de exposição. Então você observa, tá vendo, ó, que tá tudo paradinho, tá congelado aqui, né, o que estava parado, que são as árvores, a pedra, você nota que tá tudo congelado. E a água, tá vendo, onde tem água, né, que a água estava correndo, você observa que ele ficou com esse efeito, tá vendo, que é o véu de noiva que a gente fala, né? Parece aqui uma névoa, né, um fog aqui na nossa fotografia. Esse é o efeito véu de noiva. Uma coisa interessante você observar é o seguinte, quanto vamos dizer assim, mais volume, né, mais forte for a cachoeira, você pode diminuir o tempo de exposição. Se você está fazendo uma foto de uma cachoeira, por exemplo, que a corrente, né, a água não é tão forte, aí você
pode deixar mais tempo de exposição para que fique mais bonito aqui esse efeito. Eu tenho já um preset, tá? Se você não sabe o que é um preset, ele é um filtro pronto que eu gosto de usar quando eu faço foto de cachoeira. Edição é uma coisa muito pessoal, então às vezes você gosta de um tom, outra pessoa gosta de outro tom, tá? Então eu gosto de um certo tom aqui diferente, que eu geralmente aplico as minhas fotos de cachoeira, mas você pode não gostar, não tem problema nenhum, né? Você pode fazer a edição do jeito que você quer. E como eu mexo em bastante coisa aqui, bastante comandos, o que eu vou fazer? Eu vou aqui, eu vou aplicar esse filtro e vou mostrar mais ou menos para vocês aqui o que eu mexi, tá? Depois, se alguém quiser, eu posso mandar esse preset para vocês aí também, disponibilizar para que vocês tenham aí e consigam tratar a foto de vocês. Mas lembrando que é muito pessoal, tá? Então a primeira coisa que eu vou fazer aqui, antes de aplicar o preset, o que é? Eu vou vir aqui em correções da lente, eu sempre gosto aqui de remover o desvio cromático e ativar a correção de perfil, tá? Quando você ativa a correção de perfil, você melhora um pouquinho, ó, você consegue perceber, ó, quando eu desativei, demora um pouquinho aqui, e quando eu ativo, olha só, tá vendo? Então você tem aqui uma pequena correção aqui de distorção que a lente causa. Então eu ativei aqui a correção, ele já identificou, tá vendo a lente que eu utilizo. Se não identificar, você pode vir aqui em modelo e escolher na lista aqui a sua lente. Lembrando, né, que se você tem um Lightroom atualizado, com certeza ele já vai ter a sua lente aqui. Se é uma versão mais antiga, você não tem ele atualizado, provavelmente ele não vai identificar aqui a sua lente, ok? Então fiz aqui a nossa correção de perfil. E agora eu vou aplicar aqui o meu preset, eu tenho meu preset salvo aqui, fotos de cachoeira. E quando eu aplico o meu preset, ele mudou totalmente a foto. Eu vou aplicar aqui, apertar a tecla Y, para que você verifique o antes e depois. Essa é a foto original, essa é a foto aqui que eu gosto de tratar, que eu coloquei. Claro que o preset ele não faz 100% do tratamento, então eu sempre gosto de dar uma pincelada, dar uma arrumada, mexer em alguma coisinha, tá? Então aqui, a princípio, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui no Basic e vou jogar um pouquinho mais de exposição. O que o meu preset trabalhou? Várias coisas, tá vendo? Trabalhou exposição, contraste, realce, sombras, branco, preto, textura, qualidades, embaçar, tá vendo? Bastante coisa. Em curvas de tom eu trabalhei algumas coisas também de curva de tom. E aqui também em HSL eu também trabalhei algumas coisas aqui, tá? Então é isso que ele trabalhou. Mas o que eu vou fazer aqui? Eu vou mexer aqui um pouquinho mais, jogar um pouquinho mais de exposição, tá? Pouca coisa. E aqui no realce eu vou tirar um pouquinho mais. Para quê? Para voltar um pouquinho aqui da cachoeira, tá? Então, voltei aqui um pouquinho no realce. Legal. Aqui, se você observar, o que acontece? Tem uma parte de sombra aqui em cima, do lado esquerdo, do lado superior escuro, ficou, eu acho, muito forte. Então, eu vou dar uma clareada um pouquinho mais nessa vegetação aqui em cima. Então, o que eu vou fazer aqui nessa fotografia? Eu vou pegar aqui o meu pincel, tá? Vou zerar aqui tudo. Aqui em exposição, eu vou colocar um pouquinho aqui de exposição, lembrando que eu posso trabalhar depois, se eu achar que foi muita coisa, e vou passar, tá? Bom, passei aqui a exposição. Se você percebeu, parece que tem um pouco de neblina aqui na frente aqui também. Então, o que eu vou usar aqui agora? Eu vou tirar aqui, usar o desembaçar para tirar um pouquinho dessa neblina, ó, tá vendo? Então, ó, ele tirou um pouquinho e eu posso vir aqui na exposição e jogar mais um pouquinho, ó, você percebe? Como ele tirou aquela neblina da frente, ó, vou voltar o desembaçar. Olha só, tá vendo? Tem uma neblina e com o desembaçar aqui eu achei mais ou menos o tom que eu queria e deixei mais claro que a vegetação. Então uma coisa simples que eu fiz que já deu uma mudança. Se você achar aqui embaixo, por exemplo, também, ó, posso criar aqui um novo pincel, vou aqui em novo, zero exposição. E se eu achar que aqui está um pouquinho escuro também, eu venho, jogo um pouquinho de exposição, ó, e posso, tá vendo, passar aqui, ó, a pedra, tá vendo? E posso vir aqui, ó, clarear um pouquinho dela também, tá vendo? Clarear, também posso trabalhar com desembaçar aqui um pouquinho, para deixar um pouquinho mais natural, mas um pouquinho mais claro, ok? Então são detalhes que você pode depois corrigir na sua fotografia. Lembrando, eu gosto de um estilo de vegetação mais assim, né? Mas isso é pessoal, você pode mudar e pode colocar um outro estilo aqui que você quiser, né? Mas essa foi aqui a minha foto, tá vendo? A minha foto aqui original. E essa foi a minha foto tratada. Eu ainda poderia melhorar mais um pouquinho essa região aqui, tá? Mas aqui é uma área de sombra, então tem esse contraste mesmo, uma área mais clara, uma área mais sombra. Posso até, talvez está estourado um pouquinho aqui, então tirar um pouquinho talvez do contraste aqui também. A gente tira um pouquinho da exposição.
deixar um pouquinho mais escuro aqui. E aí eu acho que vai ficando melhor, né? Foto, a gente tem sempre que ficar o que a gente gosta. Certo? Esse é o estilo que eu gosto, né? Como eu falei, pessoal, você gosta assim, beleza, não tem nenhum problema, tá? Mas é uma forma de você tratar aqui a sua fotografia. E estamos com a foto pronta. Se eu quiser pegar aquela outra foto também lá com a cachoeira congelada aqui, que a gente fez, e aplicar também o meu preset aqui, né? Eu tenho aqui ele aplicado, tá vendo? Ele já reagiu de uma forma um pouco diferente aqui. Aqui eu vou fazer o que? Vou aumentar um pouquinho mais a exposição. Aumentar um pouquinho a exposição e tirar um pouquinho mais do realce aqui. Legal, gente. Olha aqui também o antes e depois dessa foto. Ficou bacana também, né? Eu gostei também do resultado. Ó, achei que ficou legal. Aí o resultado dessa foto com o preset que eu utilizei. Então, se vocês quiserem depois, eu posso aí disponibilizar esse preset aqui para vocês, tá? Então aqui temos a primeira foto, né? Aqui com o efeito véu de noiva e a outra foto com a cachoeira congelada. Ah, André, gostei mais da cachoeira congelada. Perfeito, perfeito, sem nenhum problema. Tá? Esse é um efeito que eu gosto bastante, mas nem realmente, às vezes você pode não curtir, nem todo mundo gosta. Espero que você tenha gostado, espero que tenha ficado claro. Deixa aqui a sua dúvida, deixa aqui o seu comentário. Se você não entendeu alguma coisa, vamos esclarecer para você. Mande a sua sugestão também de algum vídeo, alguma coisa. Se você já fez uma longa exposição também, manda pra gente o resultado. Posta o resultado aqui da sua fotografia pra gente poder comentar aqui. Um abraço para você que está nos assistindo e até o próximo episódio da série Na Rota da Fotografia.